Bom dia a todos, é uma satisfação estar de novo com vocês aqui. A última vez que nos vimos foi no Rio, né? Em dezembro. Vamos ver se esse ano 2016 finalmente termina, né? Aparentemente ele continua nesses primeiros meses, o ano do golpe, o ano do ataque aos direitos, ataque à democracia, ataque à soberania nacional, simbolizado pela Petrobras. Tenho muita identidade com o que o Nivaldo falou, vou procurar explorar outros ângulos, mas que 2017 faça jus a ser o ano do centenário da Revolução Russa, né? Que, na minha modesta opinião, é o maior acontecimento da história da humanidade. Aliás, parabéns à Conte ter feito um belo... Não sei se eu podia divulgar, porque parece que ainda vai ser distribuído, uma bela agenda de 100 anos da Revolução Russa. Ó, Nivaldo, e usaram a foto certa aqui. Não apagaram o chefe do Exército Vermelho. Muito bem. Será o ano do bicampeonato nacional do Palmeiras. Segundo título mundial, segundo título da Libertadores, e vamos que vamos. Bem, companheiros, realmente o cenário é terrivelmente difícil para a classe trabalhadora e para a grande maioria do povo brasileiro, né? A chamada nação oprimida. É um cenário risonho para os menos de 10%, aliás, são 6 milionários, né? 6 milionários no Brasil que têm uma renda equivalente à metade da população brasileira. Para esses é risonho, né? Aliás, a Rede Globo estava comemorando com um foguetório ontem à noite que a taxa de inflação é a mais baixa desde que começou a ser calculada no Brasil. Também, né, uma recessão, quase 13 milhões de desempregados, não é? A economia paralisada. A inflação é como a temperatura de um corpo febril, né? Se o corpo morreu, a temperatura cai para abaixo de 30. Então, comemora a inflação com o grande objetivo alcançado pela equipe do Meirelles, que está confiante na retomada do crescimento de 1% esse ano de 2017. Descontando, né, o ufanismo dos golpistas, 1% não dá nem para o gasto, né, gente? Não acompanha sequer o crescimento demográfico. Num cenário internacional que tampouco é favorável. Não é, meus amigos? Ao Trump nos Estados Unidos. É verdade, mas o Trump representa o quê, gente? O jornal Le Monde chegou a dizer que o Trump, ao contrário de ser um arauto de um futuro que virá, já é reflexo da situação atual. Que situação? O Le Monde não fala isso, agora falo eu. Uma situação de crise aguda no centro do imperialismo mundial, gente. Eles tampouco sabem o que fazer diante da crise que eles mesmos criaram. Porque, lembrem-se, o Trump não era o candidato dos republicanos. Não era, ele era o azarão. Atropelou todos os candidatos que os republicanos apresentaram. Da mesma forma que a Hillary teve que enfrentar o velhinho lá, o Bernie Sanders. Vocês acham que, aos olhos dos trabalhadores americanos, o pessoal que está desempregado, mesmo do movimento negro, que não apoiou a Hillary era uma grande alternativa? Gente? Teve um professor aqui da nossa base lá, né, Jorginho? Do ABC, o Igor Fuser, fez uma fórmula engraçada, né? Era a tucana emplumada, que era a Hillary Clinton, contra o louco, né? O louco varrido, o misógino Trump. Então, o que aconteceu? Metade da população não foi votar, como de hábito nos Estados Unidos. A outra metade do eleitorado se dividiu no meio e a Hillary ganhou nas urnas. Só que o sistema eleitoral da maior democracia do mundo é antidemocrático. O colégio eleitoral deu Trump, como, aliás, já tinha dado Bush antes. Perdeu nas urnas e ganhou no colégio. E o Trump adota medidas protecionistas, fraturando as relações que existem entre os imperialismos.
Os americanos são dominantes, mas tem os imperialismos europeus. A União Europeia também está em crise. O Reino Unido acabou de sair da União Europeia. E os governos de coalizão na Europa, em geral, são governos de coalizão, como na Alemanha, entre partidos de direita, conservadores, e social-democracia. O atual governo alemão é de grande coalizão entre a social-democracia e a direita. Ou mesmo governos que são só da social-democracia, com o PS na França, aplicaram planos de arroxo em cima da população. Aplicaram reformas da Previdência, aumentando a idade mínima, aumentando o tempo de contribuição, sempre com o argumento demográfico. Depois, mais adiante, vou falar do argumento demográfico. Para mim é uma falácia, mas é o grande argumento. O povo vive mais, tem que trabalhar mais, tem que se aposentar mais tarde. Devia ser exatamente o contrário, em relação ao desenvolvimento tecnológico que o Nivaldo fez referência, né, Nivaldo? Hoje em dia, com a tecnologia atual, você podia trabalhar 2 horas por dia, se tanto, né? E o resto do tempo viver, né? Entretanto, ocorre o contrário, exatamente pela permanência do modo capitalista de produção na sua etapa imperialista, que nós estamos vivendo uma crise brutal, uma crise do tipo fim do Império Romano. Então, você olha o cenário mundial, é guerra por todo lado, guerra para petróleo, guerra para matéria-prima, provoca milhões de refugiados que chegam nos países que promovem a guerra, não podem entrar. Drama dos refugiados na Europa. Nos Estados Unidos, alto índice de desemprego, o trabalhador olha para os democratas, olha para os republicanos, é tudo igual. Eu vou com esse Trump aí, com esse demagogo. Aliás, o discurso do Trump, o Gabriele falou isso na reunião da Frente do Brasil Popular, eu acho que ele foi corajoso em falar isso, porque às vezes a esquerda se enrubesce. O discurso do Trump é para os trabalhadores americanos. O discurso dele é emprego nos Estados Unidos. Ele é um filho da puta, ninguém tem dúvida sobre isso. Só que o discurso dele é para os trabalhadores. E os democratas vêm com lero-lero. Não, e isso provoca um desarranjo. Isso é importante a gente ter em mente, gente. Os caras, apesar da aparência, porque a imprensa interessada, a grande mídia, diz que o mundo está indo à direita, né? A culpa é do povo. O povo que é conservador, o povo que é reacionário. Agora, o povo é o mesmo que botou 4 vezes o PT na presidência da República aqui no Brasil. Então, a culpa da crise da esquerda brasileira é do povo brasileiro. O PS, por exemplo, PS francês, 4% de popularidade tem o atual Hollande. O PS vai perder as eleições na França. Ah, mas ganhou um cara mais progressista lá na prévia deles. Vai perder, vai ficar em 5º lugar. Segundo turno, se tiver, vai ser entre direita e extrema-direita. A culpa é do povo francês que foi para a direita. E o legado que deixou o governo do PS? Reforma da Previdência, desemprego. Aliás, a última que o governo do PS fez, gente, foi o legislado contra o negociado. O negociado contra o legislado. Só que na França, como eles são mais sofisticados, né, o termo não era esse. Era a inversão da hierarquia das normas. Então, qual era a norma antigamente na França? Até agora, até o ano passado. A Convenção Nacional assegura um contrato coletivo para todo mundo. Não é? Depois, ao nível das empresas, você pode melhorar a Convenção Nacional. Agora é o contrário. Prevalece os acordos da empresa sobre os acordos nacionais. Foi isso que provocou 6, 7 meses de onda de greves na França, e o governo, através de uma medida antidemocrática, um decreto que o Congresso não vota, estabeleceu essa norma agora que acordo por empresa vale mais que a Convenção Coletiva Nacional. Então, é a busca do capital, na fórmula correta que o Nivaldo utilizou, é a busca mundial do capital para reduzir o custo da força de trabalho, para sair da crise dele. Para sair da crise dele que foi provocada pelos mecanismos de acumulação do capital, que há muito tempo, pelo menos há 30, 40 anos, não privilegia o investimento na produção de bens necessários para a sociedade. Privilegia, né, a especulação. É dinheiro para especulação financeira.
dados oficiais que não são da CUT nem da CTB, muito menos da CONTE, do FMI, do Banco Mundial, das grandes instituições multilaterais, registram que dos trilhões de dólares que circulam no mundo todo dia, mais de 90% é papel, que não corresponde a nenhuma produção material de bens. Então, esse é o mundo que o capital nos oferece. Né? E a esquerda que se adapta a isso acaba sendo prólogo da tomada do poder pela direita. Então, vai ter a Itália, na Espanha, as coligações centro-liberal, esquerda, está tudo indo para o saco. E a tendência é a polarização. Isso ocorreu em outro momento histórico, eu não quero fazer paralelo, todo paralelo é abusivo, mas só para ilustrar. Ocorreu em outro momento histórico, depois da crise de 29, por exemplo. Todas as soluções de centro, digamos assim, centro-direita, centro-esquerda, foram para o saco. E a briga virou nazismo contra comunismo. Não é? Isso ocorreu nos anos 30. Não estou vendo nazismo em lugar nenhum. A gente sempre chama de fascista e tal, meio como xingamento, né? Mas do ponto de vista de um movimento de massa organizado, esses MBL, esses negócios aí, é um bando de mercenário, né, vagabundo, de playboyzinho, que existe para atacar as organizações de esquerda. Nesse sentido, tem uma similitude com o fascismo, mas o fascismo é um movimento de massa organizado, gente, né? São milhões organizados, né? O líder, camisa vermelha. Por enquanto, não tem. Não descarto. E há resistência em toda parte. E é na resistência que nós temos que se apoiar. Até nos Estados Unidos. O Trump foi recebido com manifestações de rua multitudinárias, não é? Contra as pataquadas que ele propõe. Não é verdade? Então, é nessa resistência que nós temos que se apoiar. Brasil, reforma da Previdência. Nós fizemos reunião da Executiva Nacional da CUT no dia 1º desse mês, 1º de fevereiro. Adotamos uma resolução que está no celular do Ribamar. Também está no meu, mas eu não vou ser indelicado e ler a resolução no meu celular. Não é? Então, falei isso para o Ribamar, se tiver chance de imprimir no intervalo, tal, para oferecer como subsídio ao debate para os companheiros, seria interessante, porque nós fizemos uma boa discussão. Vou socializar o mínimo dela no tempo limitado. A apreciação da situação é bastante homogênea com a que o meu caro Big Boss Nivaldo apresentou. Nós estamos diante de um governo a serviço dos interesses do capital em geral, do imperialismo americano em particular, mas num momento de crise aguda do próprio imperialismo americano. O sistema político americano está derretendo. Eles também não sabem muito bem qual vai ser a política externa dos Estados Unidos. Vai romper os tratados de livre comércio? Aparentemente vai romper com o NAFTA, vai adotar medidas protecionistas, mas as grandes corporações americanas com negócios instalados em todo o mundo vão tudo voltar para os Estados Unidos? Nem cabe lá dentro, gente. Então, não é que os Estados Unidos vai virar um país fechado, tudo. Então, as grandes corporações vão continuar por aí. Aqui no Brasil, né, disputando o espólio da Petrobras, como o Nivaldo indicou. E a pressão do empresariado em situação de crise é escalpelar nós, a classe trabalhadora. Como o Nivaldo insistiu mais na reforma trabalhista, e eu assino embaixo de tudo que ele falou, vou falar mais da reforma da Previdência. Primeiro, critério demográfico. Isso foi usado em todas as contra-reformas que existiram e começaram na Europa, gente. Não é? Teve contra-reforma. Qual é o critério demográfico? É a coisa mais fácil de você falar na Rede Globo para iludir o povo. Gente, antigamente a esperança de vida era 60 anos. Hoje em dia a esperança de vida é 80. Então, se não alongar o período que o trabalhador contribui para a Previdência vai ter um rombo insustentável, não é? Porque é menos gente inativa financiando os aposentados e a população envelheceu, vai ter muito mais aposentado. Então, é escandaloso que tenha uma pessoa aposentada com 55 anos de idade. Parênteses, o Temer se apresentou com 55 anos de idade, né? Aliás, o Paim acabou de fazer um discurso no Senado, que eu vi
que eu vi o vídeo, o país no Senado. Presidente Temer, eu tenho um conselho para o senhor. Retire essa reforma da Previdência, ou senão o senhor vai ter que renunciar, porque o povo não vai aceitar essa reforma da Previdência. Ou você acha que o brasileiro é tão bobo que vai, né, falar, escuta, você se apresentou com 55 anos, Temer, e quer que eu trabalhe até os 80 para ter uma aposentadoria ainda parcial, porque não sei se vou ter os 49 anos de contribuição? Então, a reforma da Previdência, primeiro junta todos os regimes, o que já é altamente questionável. Né? Então, acabou os regimes particulares de Previdência. Aposentadoria especial dos professores, nós, tchau. Diferença entre homem e mulher, tchau. E tem diferença, nós sabemos. Além da dupla ou tripla exploração da mulher, né? Tem diferenças biológicas entre o homem e a mulher. Por exemplo, houve um momento em que, em toda a Europa, praticamente, era proibido o trabalho noturno de mulheres na indústria. Não é? Já caiu isso também. E teve até algumas, entre aspas, feministas que comemoraram porque era igualdade de direitos entre homem e mulher. A mulher tinha direito de trabalhar na indústria à noite. Trabalho extremamente nocivo, né, ao organismo feminino. De toda maneira, essa reforma da Previdência ela estabelece que para você ter direito à aposentadoria integral, você tem que trabalhar 49 anos. Atualmente é 35. Para homens, 30 para mulher, né? Muito bem. 49 anos. Ah, mas pode ser bode. Pode ser bode. Pode ser bode para o Paulinho da Força ir lá e voltar dizendo, ó, pessoal, consegui reduzir para 45. Vitória do movimento sindical. Né? Pode ser bode, porque 49 é um escândalo, mas é o que está no papel. E é isso que nós temos que denunciar. Depois, homem e mulher, já falei. Junta todos os regimes, então não tem mais diferença entre servidor público e trabalhador privado. Num regime ideal, poderia não ter diferença, mas não por baixo, por cima, né? Igualando por cima. Eventuais vantagens que tenha. Eles querem reduzir tudo por baixo. Depois, para você ter direito à aposentadoria parcial, proporcional ao tempo de contribuição, aumenta dos atuais 15 anos para 25 anos. 10 anos a mais para ter... E estabelece a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. Qual é o resultado líquido disso, gente? Que ninguém vai conseguir mais se aposentar no Brasil. E vai abrir o mercado para os fundos de pensão privados. Tal como o Pinochet fez no Chile, e levou uma onda de mobilizações que chegou a botar 1 milhão de pessoas nas ruas de Santiago o ano passado. Né? E o porta-voz desse movimento pelo não às AFPs, fundos de pensão privados, no Chile é assim, gente. Você quer se aposentar, você vai no fundo de pensão. Fundo de pensão é individual, não é solidariedade entre as gerações. Não é uma coisa da classe trabalhadora. É indivíduo. Zé da Silva, vai lá, tem uma conta. Você desconta do seu salário, o patrão não bota nada, né? E depois você se aposenta com base na sua poupança individual. Deixa de ser um regime de proteção social, uma conquista coletiva da classe, e passa a individualizar tudo. No Chile teve reação. A tal ponto teve reação, gente, que o porta-voz do movimento Não às AFPs, que é um amigo pessoal meu, Luiz Messina, dirigente bancário no Chile, recebeu abaixo-assinado de mais de 5 mil dirigentes do movimento popular para se apresentar como candidato a presidente da República. Eu tremi nas bases, falei, é uma maior cagada, né? Porque daí vão acusar que está usando o movimento. Mas ele reagiu dizendo, não, agradeço muito, né? Mas meu papel aqui é liderar o movimento contra os fundos de pensão privado. Né? Inclusive, exigir de todos os candidatos que se posicionem em relação a restabelecer uma previdência pública solidária, baseada no salário do trabalhador e na contribuição patronal,
não é? No lugar desse negócio que o Pinochet nos legou há tantos anos. Então, no Brasil, o que eles buscam é isso, gente. É acabar com a possibilidade de aposentadoria por um sistema público, né, a previdência social, tal como nós conhecemos, isso, e abrir mercado para os fundos de pensão, para as carteiras de banco e tudo mais. Que fazer, como fazer? Rapidamente. Calendário de luta, a CUT adotou. Vai insistir com as outras centrais, que é o dia 15 de março, o Dia Nacional de Paralisação. Esse é o mandato que a executiva da CUT recebeu. Vamos encontrar dificuldade, o Nivaldo já falou. Não é? Estamos propondo, no período fevereiro-março, a constituição em todos os municípios do Brasil de comitês de luta contra a reforma da Previdência em defesa dos direitos trabalhistas. Comitês amplos, com movimento popular, sindicatos, todo mundo que quiser participar, para levar o debate para o mais remoto município, o que está em jogo com a reforma da Previdência e, na sequência, a reforma trabalhista. Não é? E confiamos na capacidade dos trabalhadores, em particular dos professores, que têm relação com a comunidade, com os pais e tudo mais, né, de ganhar esse debate e de levantar o nosso povo contra essa reforma da Previdência. Agregando, e aí do ponto, sem colocar isso como condição para fazer comitê na base, mas nós da CUT vamos agregar, fora Temer, nenhum direito a menos. Né? Somos a favor das diretas já, mas consideramos também que não basta apenas trocar o presidente da República. A crise institucional é tamanha no Brasil. Veja a nomeação do careca do PCC para o STF, gente. Veja o Congresso Nacional, a cara do Congresso Nacional, que será necessário abrir a perspectiva para uma constituinte soberana que restabeleça a democracia no Brasil. Obrigado.